Oi, gente. Acho que é o nosso quinto encontro aqui fazendo as análises de poesia. Hoje é dia 19 de outubro, então a gente está se aproximando da prova da FUVEST. Então, né, para quem não viu nada de poesia e tá a fim de, né, dar um gás agora nesse finalzinho, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. O Pedro tá aqui comigo hoje, ele estava presente na primeira no primeiro grande encontro, né? E agora ele tá voltando, então, muito feliz. Fala alguma coisa aí, Pedro, pra você aparecer, Oi, né? gente. Tudo bem? Eu fico feliz em voltar. Fiquei um tempo fora aí, mas dessa vez eu dei uma melhor olhada nas obras, assim, acho que eu tenho mais o que falar e também tô feliz em participar agora que a gente conseguiu entender melhor como funciona a dinâmica e tudo mais, né? Sim, sim. Então é isso, reta final. Vamos ver se a gente vai terminar o Cristo Cigano agora. Então, vamos discutir um pouquinho a mais depois que a gente terminar as análises sobre o que a gente espera que vocês façam para além, né, de assistir os vídeos, porque o estudo das obras vai muito além de você só analisar as poesias. E aí, daqui pra frente, a gente vai tocar mais no Nebulosas. Hoje a gente trouxe um poema só, porque realmente o enfoque, né, vai ser o término do Cristo Cigano. Mas as próximas análises vão ser feitas com os livros da Narcisa Amália e a gente vai conseguir. Os livros não, né? As poesias da Narcisa Amália e a gente vai conseguir se debruçar um pouquinho mais nas poesias dela. Então, eu vou começar a compartilhar a tela aqui A e a gente vai gente já começar por começa. nebulosas mesmo, né? Isso. Uhum. Vamos compartilhar. Então vamos começar por nebulosas, porque aí a gente aproveita o final da discussão para ficar só falando do Cristo Cigano. Ui, não. Imagens de dor e sofrimento. Quarto semestre. Quer ler você esse primeiro poema? Pode ser. Então vamos lá, vamos começar a leitura e aí a gente faz as nossas considerações depois, Quero que você por, leia essa parte em né, francês aí, por estrofe. favor. Ah, Tô tá. brincando. Gemer. Tá, vamos ler a tradução daqui, né? Bom, o título chama Agonia e a citação, né, que tem ali é: Morro e sobre minha tumba, aonde lentamente chego, ninguém virá verter suas lágrimas. Então, através disso, a gente já consegue perceber um pouco do que ela quer dizer com essa agonia e porque eles sempre dão, assim, essas coisas que são selecionadas para estarem nas obras, elas têm significado. Então, a gente pega essa sensação né, de essa morte chegando e que ninguém vai estar lá para presenciar a morte dessa pessoa. Então a gente entende que essa agonia também pode ser relacionada com outras coisas, né, e outros sentimentos de solidão ou também, sei lá, o medo de, do que você encontra depois da morte. Então a gente vai discutir um pouquinho disso e também lembrando que a Narcisa Amália, ela conversa muito com as três gerações do romantismo e esse livro tem divisão. Desculpa se vocês estiverem ouvindo patinhos no fundo, porque meus cachorros estão andando por aqui. Mas essas divisões, né, que tem nos livros, no Nebulosas, a gente tem a primeira parte, que é só o livro Nebuloso, só o poema Nebulosas. A segunda parte, que tem diversos poemas, e a terceira parte, que tem diversos poemas. A gente já analisou algumas poesias dessas três partes, né, nebulosas e alguns da segunda e da terceira parte, e a gente viu que muitas vezes eles conversam, os segundos, né, da segunda parte conversam muito com as poesias da segunda geração, e esse daqui é um exemplo, e também os da terceira geração que conversam muito com a terceira geração do romantismo. Então a gente tem o poema Castro Alves, acho que o 7 de setembro também está na terceira parte do livro. Então é sempre bom a gente tentar relacionar o que a gente acha desses elementos, né, do romantismo com a poesia dela. Eu vou só fechar minha porta para conseguir ler e não atrapalhar ninguém. Tá bom. Só aproveitando assim essa pausa, eu acho que é importante já ter uma ideia de que esse poema ele é caracterizado por ser mais, por dialogar mais com a segunda fase do romantismo, né? Então, o que se espera é uma coisa bem subjetiva ali, é uma coisa até meio egocêntrica, né? A própria visão de si se sobrepondo à visão do que é externo, sem necessariamente se importar muito com o que acontece do lado de fora, e mais você se isolar
para você olhar por dentro e conseguir expressar os seus sentimentos pelas palavras da sua própria visão da vida e não se importando muito com o que as pessoas veem de fora, né? Porque as pessoas de fora não sabem o que está acontecendo necessariamente, assim como essa frase aqui no começo fala um pouco, né, de tipo, ninguém sabe as lágrimas que rolam por dentro do meu caixão, uma coisa meio assim, né? Tipo, as pessoas, ninguém além de mim sabe o que tá acontecendo, é uma coisa meio assim. E aí a gente começa a leitura do poema e depois a gente destrincha mais isso. Boa. Então eu vou começar a leitura, né? Primeiro a gente faz uma leitura inteira, até porque esse poema ele é curto, então dá para ler ele inteiro, e depois a gente destrincha um pouco mais a estrutura através, né, das estrofes. Como é agonia. Como vergam as lindas açucenas, as pétalas alvejantes, quando voam de suas brumas frias, quando rola o trovão nas serranias, com os raios cor coruscantes, que palavra interessante. Sim. Como a rola das selvas trespassada de mortífera seta, despedida por bárbaro selvagem, que a débil fronte inclina e cai à margem da lagoa dileta. Como a estrela gentil de um céu risonho, luzindo aos pés de Deus, que pouco a pouco triste empalidece, e cada vez mais pálida falece, envolta em negros véus. Como a gota de mel que entorna a aurora na trêmula folhagem, e brilha e fulge ao prisma de mil cores, que depois desaparece aos esplendores da dourada voragem. Assim foram-se as rosas de meu peito, sem os rocios de outono. Vejo apenas a palma do martírio, convidando-me à luz do círio, dormir o eterno sono. Tá. Então, começando com algumas considerações. Além, né, dessa introdução que a gente deu, né, de só pensar com o título, com esse prefáciozinho, assim, né, esqueci, epígrafe, essa epígrafezinha, Isso. e Eu também tinha esquecido no começo, é, por isso que eu falei essa frase, eu esqueci o nome. é a Tinha pensado epígrafe. em epíteto. Sim, eu sempre confundo. Então a gente tem a epígrafe, o título, e também comparando um pouco com o que a gente tem no. A gente já analisou da poesia dela e relacionando também com a segunda geração, a gente já espera algumas coisas dessa poesia. Então, a gente pode ler e não entender muitas das coisas que estão acontecendo por causa do vocabulário, e isso é normal. Mas se a gente começar a pensar um pouquinho, estrofe por estrofe, a gente vai ver que ela está falando sobre uma mesma coisa, só que usando metáforas para falar da morte e também usando diversos exemplos de como é esse sentimento e sobre a morte ser uma coisa inevitável e esse tom mais subjetivo, né, introspectivo. Esse poema, ele é decassílabo nessas linhas que são, ó, essas linhas que são mais compridas e heptassílabo, né, uma redondilha maior, entre aspas, nesses que são mais curtos. Então ela mantém esse padrão métrico ao longo do poema inteiro. E a gente já percebeu isso em outras poesias dela, que tem o verso que está mais deslocado, que tem uma métrica diferente, ou que é em primeira pessoa, então talvez é um eu lírico falando. Então, isso é legal da gente perceber e comparar também com o Cristo Cigano, porque mesmo assim, num geral, a obra da Sofia, né, pensando no Cristo Cigano, ela tem sim métrica, porque ela é para ser uma história que faz sentido, só que ela não tem esse trabalho tão minucioso que tem a Narcisa Malha nessa poesia, nas poesias, né, do Nebulosas. E eu digo isso porque muitas vezes, quando você vai achar documentos falando do Cristo cigano, a métrica em si, ela não é nenhuma questão debatida. Existe sim alguns poemas que têm uma métrica definida, até porque ela se baseia muito no estilo de escrita do João Cabral de Melo Neto para falar, né, para fazer a obra O Cristo Cigano. Só que não é um enfoque da poesia dela. Ela tá simulando ali o jeito dele escrever para fazer uma homenagem para ele, mas ela não tá inserida nesse contexto romântico que a Narcisa tá, em que a forma e a perfeição estética, né, da poesia, ela grita muito mais do que no modernismo, até mesmo na terceira geração do João Cabral, né? Porque o estilo de escrita dele leva muito em consideração a métrica e é diferente da primeira geração modernista que está falando.
foda-se a métrica, eu vou escrever o que eu quero e é isso, né? Então, acho que isso daí é legal, né? Da gente começar a fazer as análises. Você, Pedro, você tem alguma coisa para falar? Então, assim como você falou, né, esse é um poema que, como a maioria das obras, ele tem um rigor estético. Eu não diria que ele tem, igual você disse, né? Ele tem versos decassílabos e ele intercala com alguns versos que tem outro número de sílabas, né? Ele não tem exatamente uma métrica definida. Ele não é, por exemplo, um soneto tipo ao estilo de Camões, assim, que realmente seguia uma métrica de rimas específica e tudo mais. Se tipo em algum contexto fosse perguntado no vestibular a respeito do rigor formal e métrico, eu com certeza falaria que ele tem um rigor estético, mas não dá para dizer que tem uma métrica definida. Acho difícil a FUVEST cobrar algo assim mais específico, mas é, e não sei, eu também não tenho conhecimento técnico bastante para dizer se esse poema segue alguma métrica específica dentro das escolas literárias, mas pelo menos do que a gente, do que a gente aprende no vestibular, eu não conheço nenhuma métrica que realmente se encaixa perfeitamente nesse poema, né? Ele tem o rigor estético, mas não tem uma métrica perfeita, assim. E outra coisa que eu acho interessante desse poema, também seguindo mais para essa questão técnica, é que, assim como a Gabi falou, o poema ele de fato tem as metáforas, mas apesar de ele ser repleto dessas metáforas, a maioria do cerne do poema, em questão de como ela joga ali os elementos da natureza com os sentimentos internos dela, giram mais em torno de uma comparação. Então, tendendo para uma coisa ali meio VUNESP, assim, de perguntar sobre qual é a figura de linguagem empregada no poema, a maior parte do poema gira em torno de comparações e não metáforas. Por quê? O começo de cada estrofe começa com a conjunção comparativa como. E a gente aprende que quando você usa o como ou alguma outra conjunção comparativa, você não chama de metáfora e sim comparação. Porque você não está exatamente equiparando as duas coisas, e sim comparando. Sim, perfeito. Acho que voltando um pouco nas outras poesias da Narcisa, eu acho que talvez seja até válido, isso é minha opinião, né? Eu acho que seja até válido, sim, encaixar ela em alguma métrica definida, porque ela é muito o estilo de escrita dela, assim, sabe? Então ela usa esses artifícios de diminuir, assim, talvez, por exemplo, talvez esse poema ele tenha sido pensado para ser um decassílabo ou alguma coisa definida, só que ela usa como um recurso estilístico, né, também, mas ela sempre usa esses recortes na poesia dela, e eu acho que isso talvez seja uma coisa que ela ache legal, ou sei lá, não sei se tem algum significado muito por trás, mas eu acho acho do que é válido pensar se existir algum tipo de comparação entre as poesias dela própria, assim, eu acho que dá para dizer que, assim, é um poema que tem, são quintilhas, né, então são Uhum. estrofes com 5 versos, e que tem sempre 3 versos decassílabos e 2 heptassílabos, né? Não exatamente uma métrica definida, mas ele tem essa métrica interna bem concisa ao longo do próprio poema, né? Mais Sim, isso sim. que eu acho que é importante de saber, porque às vezes tem, acho que talvez até na poesia do Cristo Cigano tem algumas coisas que tem alguma estrofe em específico que ela tem métrica e ela tem, sei lá, um número de versos diferente do que o resto da poesia, né? Então não é exatamente, é tipo um regular dentro de uma irregularidade. Esse daqui ele é Sim, irregular, sim. mas dentro de uma regularidade, né? Então eu acho Aham. que é legal de pensar em questões que sejam puramente comparativas, assim, né? Porque acho que é muito difícil de eles pedirem num poema que seja irregularmente regular uma métrica ou alguma coisa do tipo, né? Isso é muito Sim. legal E também. outra coisa. Ah, desculpa. Não, pode falar. Eu só ia falar que, pensando também na forma como o vestibular cobra, eu tendo a acreditar que esse poema seria mais dificilmente cobrado, assim, em relação a muitos outros que tem na obra, porque mesmo que a obra tenha um vocabulário muito rico, muito erudito ao longo de todo o livro, eu acho que esse é um que especialmente gera alguma dificuldade de se interpretar na hora por conta da presença de tantos termos que são distantes da forma como se usa o português no dia a dia e hoje em dia mesmo, né? Então, eu acho que se a FUVEST fosse colocar especificamente esse poema inteiro e ele é,
numa segunda fase, especialmente, teria que ter algum texto comentado, teria que ter alguma coisa assim que conseguir fosse capaz de elucidar mais o que o poema quer dizer em cada estrofe, assim, porque de fato é uma coisa que é difícil de você bater o olho algumas vezes e conseguir sozinho chegar a alguma conclusão fácil, assim, né, no tempo que você tem para responder uma questão. Essa é uma observação que eu faria assim também. Não acho impossível ele de ser cobrado, obviamente, mas acho que é mais provável que outros poemas sejam exaltados assim para se colocar na prova. Não, justo, justo. Eu acho que esse poema eu veria ele sendo cobrado, mas porque, pelo menos da minha parte, eu acho que a ideia central ela consegue ser entendida apesar das palavras eruditas, Sim, assim. sim. Então eu acho que Acho que para talvez uma primeira fase seria mais sim, visível, assim. sim, então eu acho que eu vejo esse poema caindo numa primeira fase em que você consiga ler as alternativas e a partir das leituras, seja Isso. de Sim, um claro. glossário, alguma coisa, eu acho que ele é uma questão de ser feita, mas eu também concordo que seria, para mim, seria algo mais cobrado em primeira fase do que segunda. E eu acho que seria um poema Sim. até legal de ser cobrado numa primeira fase. Eu digo mais no sentido de que se ele for cair numa segunda fase em que você tem que tirar as ideias do zero e não tem alternativas a Ah, seu sim, favor, eu sim. acho que é muito difícil de que fosse colocado esse texto isoladamente. Até porque a FUVEST tem muito costume de, na segunda fase, acompanhar algum poema junto de um texto comentado ou de algum texto que tem, de alguma forma, alguma intertextualidade com o poema, né? Pode ser alguma coisa direta, que foi intencional entre os dois textos ou não. Sim, sim, também acho. Se vocês quiserem falar alguma coisa nos comentários sobre a análise geral do poema, fiquem à vontade, que aí a gente consegue começar as análises por estrofe, porque eu acho que vai ser bem mais, vai clarear muito as ideias do porquê que ela decide, né, fazer essas comparações e Uhum. metáforas num geral acerca da morte no livro inteiro, principalmente nessa segunda parte. Então a gente tem muita metáfora, muita comparação, tem muita antítese, essa briga entre vida e morte, tem de luz e escuro, de noite e dia, tem muita coisa dessa na poesia dela. E, enfim, aqui não vai ser diferente. E como o Pedro muito bem falou, aqui a gente tem uma compilação de Tá, 10 minutos. A gente tem uma compilação de comparações para falar justamente sobre o assunto morte, só que usando dessas comparações para tanto fazer um eufemismo, que ele mesmo existe esse eufemismo para morte no final, e para dizer que talvez essa inevitabilidade da morte seja algo que pode ser comparado com as coisas serem passageiras, até mesmo as mais mundanas, né? Então, ela usa diversas dessas comparações, esses diversos cenários o que se assemelharia a essa morte. Então, acho que vai ser legal a gente dar uma olhada, né, nessas estrofes. Então, vamos lá. Primeira estrofe. Como vergam as linhas, lindas açucenas, as pétalas alvejantes, quando voam dos suas brumas frias. Minha interpretação, né? O que eu acho disso. E isso e é o que eu sempre digo, enquanto a gente está aqui analisando as poesias, a gente tem uma ferramenta incrível chamada Google. Então, tudo que vocês não saibam de palavra, usem, tentem aumentar o vocabulário de vocês, porque muitos desses termos eles vão aparecer mais de uma vez dentro da obra. Então, você sabendo e aprendendo algumas coisas, você já consegue analisar outras poesias sem precisar pesquisar, né? Então a gente tem esse vergon, né, de você se inclinar, né, de ficar mais encolhido e ficar Se dobram, envergado, né? né? Se dobram essas lindas flores, né, que são as açucenas, as pétalas alvejantes, que são brancas, né, as pétalas alvejantes, né? Quando Uhum. voam do sul as brumas frias. Então a gente tem aqui esse hipérbato, né, quando vem das suas brumas frias, de novo, que isso é uma coisa que acontece muito na poesia. E aí, então a gente tem basicamente essas flores se envergando, se encolhendo, essas pétalas, né, ficando encolhidas, porque tá vindo um vento frio. Basicamente isso que tá falando nessa primeira parte, né?
e quando rola o trovão nas serranias, com os raios coruscantes, né, que são raios muito brilhantes. Então a gente tem esses elementos da natureza e ela está comparando, né, como a gente já tem a ideia geral, né, do poema, ela está comparando a morte a essa sensação, né, essa ocorrência que existe do vento frio ocasionar na natureza e desses fenômenos naturais, né, de trovão e de raios, fazerem com que a natureza se encolha perante algo que está acontecendo, né? Quer falar sobre a Uhum. segunda? A segunda estrofe, você diz? Uhum. Pode ser, eu só diria também que visualmente eu enxergo nessa primeira estrofe como se fosse um contraste, assim, né? Parece que ela descreve ali uma imagem de uma paisagem que assim, vem que, que sai de um raio, assim, parece que é uma coisa de contraste, assim como a agonia surge da beleza, assim, né? O mal aparece em meio ao bem, assim. Você travou um pouco para mim, eu espero que a gravação esteja intacta, mas eu peguei, tipo, o começo e o final Tá. do que você falou. Então, eu só É um concordo. contraste, né? É um Concordo. contraste. Em meio à Sim, imagem bela surgiu uma tragédia, assim. sim, sim. Voltou ao normal pra você a imagem, Voltou, o som, tudo certinho? voltou. Tá Aham. bom. Nessa segunda estrofe aparece de novo esse contraste, assim, né? Ali do pássaro que. Tipo, do belo pássaro que tava voando e do nada uma mortífera seta despedida por um bárbaro selvagem mata a rola, né? Que é tipo. A seta, eu tive que pesquisar, eu não sabia que seta e flecha são a mesma coisa. Eu imaginei assim, lendo, mas eu não tinha entendido. Mas é basicamente isso ali, né? O pássaro, a natureza exuberante, intacta, que do nada, de um momento para o outro, acontece uma morte de uma vítima pura, né? Assim, esse pássaro ele representa ali uma vítima que não tem consciência do que acontece, que do nada, assim, um objeto mortífero transpassa ela, né? Despedida pelo bárbaro selvagem, ele que seria essa pessoa que jogou essa flecha. E que a débil a fronte inclina e cai à margem da lagoa dileta, né? É, e aí, tipo, é mais uma coisa visual, assim, né? Que ela leva essa flechada e ela fica tonta e cai na Lagoa Dileta, que seria, tipo... Dileta, pelo que eu entendi, a lagoa... É meio que predileta, né? Tem um significado parecido, assim. Tipo, é mais essa coisa do contraste mesmo, né? Igual eu falei na primeira estrofe da natureza exuberante, bela, que de uma hora para outra se torna numa paisagem de caos e de sofrimento. E morte. Sempre, né? Sempre o tema da Uhum, morte. sim. O seta, flecha, ele aparece também na carta de descoberta lá que caía na FUVEST. Ai, travou de novo pra mim. Ah, Vocês estão me ouvindo? da, você deu uma travada, mas deu para Ah, entender a tá. ideia também. Acho que foi. Sim, sim. Eu não sei se era na Unicamp. Acho que era na Unicamp que eles estavam cobrando, não é? É na A Unicamp, a carta de carta de descobrimento. descobrimento, É, sim. ele, Eu ele- sinto que eu já tinha visto esse termo antes, mas eu tinha esquecido que significava flecha. então, esse é assim, é um termo bem, assim, que já existiu, né, deles cobrarem na- nos vestibulares, né? Então, é um termo que é legal de saber, porque às vezes eles não colocam no glossário, né? Então, é um bom termo de saber. E é basicamente isso, né? Se vocês não tiverem dúvidas, qualquer coisa vocês mandam no chat. Mas é isso. Aí da terceira. Como a estrela gentil de um céu risonho, luzindo aos pés de Deus, que pouco a pouco triste empalidece. Então, de novo, esse daqui é mais, acho que, tranquilo, porque as palavras são boas de olhar, né? Então, ela tá basicamente falando sobre essa estrela num céu feliz. Então, a gente tem, de novo, né, esse início tranquilo, né, de uma aparência benéfica, assim, na natureza e pacífica aos pés de Deus, então colocando, né, falando que está lá em cima, né, e colocando esse elemento, né, religioso também no meio, que pouco a pouco triste empalidece. Então a gente já tem essa mudança
essa mudança no teor, né? Então a gente tem o feliz e depois ele fica triste. E cada vez mais pálida falece de novo, né? A morte, envolta em negros véus, que vai ser tipo a noite, assim, etc. Então, e aí negros véus também tem relação assim com até o próprio enterro, né, de pessoas usando véus e usando preto, né? Então a gente traz essa temática fúnebre e cada vez mais pálido. Então ela reforça isso na própria poesia, né? Da morte e do sofrimento, enfim. Isso é bem comum de dela fazer, né? Então ela compara, né, estrelas apagando com as estrelas estão morrendo, né? Então tem essa talvez personificação e, enfim, essa coisa de colocar um elemento Sim, mais de uma ser. vez. Desculpa, eu te Não, interrompi sem pode querer. falar, Tá pode falar. dando. A minha conexão, não sei se é a sua que tá refletindo na minha, mas também tá dando umas travadas assim. Mas eu só ia falar dessa questão do céu noturno, né? O tema que aparece bastante na obra, até pelo próprio título, como já diz, assim, né? Sim, Você quer comentar a próxima estrofe? Eu vou rapidinho fechar a janela aqui do meu quarto beleza. que tá batendo um vento Então, absurdo. não, relaxa. Então a gente chega, né? Ou inclusive. Ah, tá, falta um minuto. Então eu vou falar essa daqui e aí a gente já pega um outro link. É, como a gota de mel que entorna a aurora na trêmula folhagem e brilha e fulge ao prisma de mil cores, que depois desaparece aos esplendores da dourada voragem. E voragem aqui significa redemoinho, abismo. Então a gente imagina, vamos fazer uma descrição, né? Pensar em algo realmente que a gente observa. Então a gente imagina essa gota de mel que entorna a aurora, então a gente está pensando, né, na aurora do dia, né? Pensando em luz. Na trêmula folhagem, então imagina essa gota de mel em um lugar que ela está pendendo, assim, na folhagem, e brilha e fulge ao prisma de mil cores. A minha interpretação disso tinha sido essa aurora, né? Então a gente está num momento que tem muita luz e a gente tem aquele fenômeno de refração que está passando, né, de um meio para o outro, esses raios de luz, e aí você tem meio que prisma de mil cores, né? Então, para quem né, sabe da capa do The Dark Side of the Moon, tem esse prisma, e a gente pensa num próprio arco-íris passando né, formado pela luz, né, nesse espectro. Então, que depois desaparece os esplendores da dourada voragem. Então, nesse abismo. Então, você imagina, essa gota de mel que tá ali por motivos de aquele momento que eu finjo que eu não fui cortada e interrompida, então eu estava falando da gota de mel. Então, a gota de mel tá lá por motivos, é exatamente o que eu estava falando, por motivos de a natureza está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo, e aí ela permite que esse momento de um arco-íris assim ser formado tão bonito acontece, e aí ela simplesmente cai e acaba. Essas coisas acabam por causa disso. Então ela cai nesse abismo e isso deixa de existir. Então ela tem essa morte, assim, né? Ela estava servindo para um papel tão bonito, né? De formar esse prisma de mil cores e de transformar a natureza numa coisa tão bonita. E a gravidade, né? Foi lá e fez ela cair e acabou. Então essa foi a minha interpretação dessa estrofe. E eu achei bem legal essa estrofe. Uhum. E a última estrofe, ela segue exatamente com isso, né? Tipo, é, que aí, no caso, é uma metáfora mesmo, né? Que aí o eu lírico se compara a essa, quer dizer, se compara não como uma comparação, mas sim como uma metáfora das rosas, de uma paisagem bela, né? Assim foram ser as rosas de meu peito, sem os rocios do outono, os orvalhos, né? Vejo apenas a palma do martírio, que agora nada mais importa, assim, só consigo observar o sofrimento em meio a tudo, convidando-me a ir à luz do círio dormir o eterno sono. E aí uma forma poética de falar sobre a morte, né? Convidando-me a ir à luz do círio sendo aquela vela usada nos rituais, principalmente católicos, eu não sei em outras religiões como que é o significado, mas o círio no catolicismo uma vela que é usada nos rituais, principalmente voltados à morte, né? Então, Círio Pascal, relacionado à morte de Jesus, enfim, aí no caso a morte do próprio lírico, né? Dormir o eterno sono, que, né, como bem sabem, é uma forma bonita de falar sobre a morte. Sim, sim. Então, esse é um poema legal de para perguntar, sei lá, de
se fosse, por exemplo, pensando numa Unesp primeira fase, seria um poema legal de você pegar para perguntar sobre figuras de linguagem, ou qualquer coisa relacionada a isso, porque eles costumam ser mais, de cobrar essas coisas mais técnicas em alguma questão de português. Mas na FUVEST, como a gente tinha falado antes, né? Seria um poema, acho que mais primeira fase, que você pudesse ter as alternativas como apoio a tanto um glossário quanto até as alternativas como, um apoio para você entender o que talvez a poesia esteja, né, falando. Mas ele tem, esse tema central da morte, como muitos outros poemas vão ter, principalmente da segunda geração do romantismo. E é basicamente isso, é um poema simples, assim, de temática, e de assuntos, assim, mas tem o seu eruditismo, que é uma coisa que, infelizmente, vocês vão ter que se acostumar para as poesias, né, dela em específico, mas analisando, dá pra gente entender a temática e a gente consegue entender outros poemas da própria autora, só pensando na análise desse em particular. Uhum. É, aquela coisa do byronismo, do mal do século, né? De que a desilusão e o sofrimento são sentimentos que se sobrepõem aos outros, né? São sentimentos que, uma vez que eles existem, nada mais importa, assim. Uma Sim, coisa bem Aloysio de Azevedo, uma coisa bem Álvares de Azevedo, que talvez seria um poema que seria colocado junto desse. Acho que no livro Nebulosas ele é citado, eu não lembro exatamente. Eu sei que o Castro Alves é diretamente citado, eu não sei se sim. o Álvares de Azevedo é. Talvez, eu acho que o Álvares de Azevedo, ele já apareceu numa epígrafe de uma poesia que eu já li aqui nos encontros, eu acho. Eu acho que ele Uhum. apareceu numa das epígrafes. Então, Tá. enfim, é legal, Talvez né, dessas poderia ser uma conversas. coisa assim, né, de sim, sim, tá. Seria uma coisa interessante, assim, pensando em primeira fase, de se colocar dois poemas, esse sendo esse, né, e o outro de outro autor para comparar e talvez, tipo, alguma coisa, o que esses dois poemas têm em comum quanto à temática, ou mesmo rigor estético, ou coisa do tipo, assim. Uma coisa que eu Sim, também imaginaria sendo cobrado. sim, é legal. É legal pensar nisso também porque a FUVEST, ela tem, investido muito e a promessa para esse ano é uma prova mais interdisciplinar e mais, não tão conteudista, mas que faça mais, você pensar nas coisas e etc. Essa é a proposta que eles Uhum, têm para esse ano de prova. Então, talvez comparar até isso com outros textos, tipo uma imagem, ou textos uhum. históricos, ou alguma outra coisa do tipo, seria interessante também pensando no que eles querem como prova, né? Então, é válido pensar nisso também, né? Sim, é uma boa. É uma boa pensar dessa forma. Agora que vai ter artes, né? Essas coisas. Tipo, É, claramente vai ter artes, né? Tipo, foi explicitado. Acho que sim, ter essa habilidade de comparar artes visuais com prosa, com poesia é importante também. sim. Com isso, eu acho que tá de boa a Uhum. análise de agonia. É, vocês têm alguma questão para falar? Se vocês não tiverem, pode falar não nos comentários, que aí fica mais fácil para a gente poder seguir. Inclusive, eu tava pensando agora que você trouxe esse assunto assim, imagina, tipo, colocarem na FUVEST a imagem, tipo, algum poema do Cristo Cigano e colocar aquela imagem de Tiradentes que se parece com Jesus, aí, tipo, em uma por Tiradentes se parecendo com Jesus para ressignificar alguma coisa, e a outra o Cristo sendo representado por um cigano para representar outra, assim, né? Tipo, Sim, seria eu acho interessante até. que eu até tinha escrito isso porque eu escrevi algumas coisas para trazer para discutir sobre o livro de novo. Eu acho que eu tinha até escrito isso Uhum, e é muito legal de pensar porque, como a gente está pensando, né, em coisas interdisciplinares, de pensar sobre a representação, é, de algumas coisas, ela é muito importante para você conseguir construir o seu ideal, né? Então, uhum.
Eu acho que De isso a como gente você se pode discutir apropria de agora. algo para ressignificar, né? Você, tipo, Sim, sim. no caso no Acho que vai barroco ser ali, legal. intercalar o profano com o sagrado para conseguir chegar em uma outra conclusão. E, tipo, no caso do Tiradentes sendo completamente diferente, sendo ideal de liberdade, tipo, Sim. da República Brasileira se construindo. Acho que é interessante. Realmente, eu não tinha pensado. Agora você falando, seria uma boa questão, assim. Eu Seria faria muito. essa questão. Seria muito legal, seria muito legal. E com isso a gente consegue fazer a transição pro Cristo Cigano agora. Então a gente tem os Uhum, últimos três poemas dessa sequência, que é o Morte do Cigano, que é o nono, o Aparição, que é o décimo, e o Final, que é o 11º. Lembrando, só fazendo uma retomada da temática do livro e do que a gente já passou, né? A gente tem esse encontro da Sofia com o João Cabral de Melo Neto em, em Sevilha, na Espanha, em que nesse, nesse encontro ele conta para ela sobre essa lenda que existe, né, na cidade, até porque essa escultura, né, que ela está falando, ela realmente existe e ela fica lá na Espanha. E então ela se inspira muito na poesia dele para escrever, tanto que uma coisa que eu acho importante de vocês procurarem é que a temática desse livro, do Cristo Cigano, ela fala muito sobre faca. A faca ela aparece ao longo desde o primeiro poema até, né, o último. Existe muito a aparição dessa coisa, desse elemento da faca. E ele tem mais de uma poesia falando sobre faca, né? Ele tem, acho que uma, inclusive, é uma poesia, só que um é até um livro. Deixa eu ver qual que são os uhum, nomes. Ela traz essa temática, tem Uma Faca Só Lâmina, é o nome do livro, que tem uma poesia também que chama Uma Faca Só Lâmina. Então, isso é uma das coisas que ela usa para fazer de homenagem e que podem ser comparadas com a poesia dele também. Então, eu acho que seria até muito batido, mas poderia acontecer de eles pegarem uma própria poesia do João Cabral para comparar com a poesia dela. Eu acho muito possível disso acontecer, porque as duas coisas elas se conversam demais, e mesmo eles não estando cobrando o João Cabral de Melo Neto, cobrar o Cristo Cigano é também cobrar o João Cabral de Melo Neto. Então, fiquem atentos aí, estudem um pouco dessa Uma Faca Só Lâmina nesse poema. Ele é um poema bem longo, se eu não me engano, mas vale a pena. Eu posso até pensar, se vocês quiserem, eu posso, como a gente já terminou o Cristo Cigano, talvez no próximo encontro a gente pode até analisar esse poema dele. E aí, se vocês se interessarem, eu posso trazer, porque realmente isso daqui é importante para o estudo do Cristo Cigano, né? Então, né, voltando um pouquinho, eu acho que é importante vocês darem, né, uma olhada na poesia dele e também lembrando, né, a gente tem o, o livro dividido em 11 poesias, mais o primeiro poema, que não tá numerado, então tecnicamente a gente tem 12 poesias. E a gente está passando por esse longo poema narrativo, né? Tem muita gente que fala que é um só poema narrativo, outras pessoas dizem que são 11 com um prefácio, assim, outras falam que são diretamente 12 poemas. Então, isso é o que vai menos importar pra gente. O que importa de verdade é vocês entenderem que, assim como é, num livro de prosa, as coisas aqui elas têm que ser lidas na ordem para poder fazer sentido. E essa seria uma boa questão para você comparar os dois livros de poesia, porque em um, que é o Nebulosas, a gente tem sim essa liberdade de poder analisar poemas separadamente e não vai influenciar na sua forma de interpretar o livro, porque eles se conversam em temática, em algumas outras coisas também, só que eles não têm continuidade. Então, a gente não está pegando uma história e fragmentando e para ela fazer sentido, a gente precisa ler, né, numa ordem. No livro de Nebulosas não tem isso, e no livro do Cristo Cigano é obrigatório. Você não tem como pegar o final e interpretar tudo que já aconteceu antes, porque não vai fazer nenhum sentido. Então a gente precisa dessa linearidade para interpretar, e até por isso que eu trouxe os livros, os poemas na ordem. Então, você quer falar alguma coisa, Pedro? Não, acho que você definiu bem, assim. Não acrescentaria nada. Concordo exatamente com A 100% do figurinha. que foi dito.
Uhum. Então é isso. Então a gente lembrar também, né, antes de começar essas análises, lembrar das outras poesias que a gente leu, que a gente saiu de um poema de um início de história que tem felicidade e tem muitos elementos de luz, e coisas felizes. Então a gente sai desse ponto para atingir um clímax e de mudança, assim, né? Que a gente tem essa coisa do dia, começa no dia, depois começa a ficar tarde. Então a gente tem essa passagem de tempo, assim como isso é uma metáfora muito usada para falar sobre a passagem da vida, né? O dia sendo a vida o dia inteiro. E a gente tem isso também presente nessa obra, e a gente tem essa mudança é, na história de como as coisas são abordadas. Então, no começo tudo é feliz, e amanhã a tarde é azul e as coisas são lindas. E aí depois, de repente, a gente chega nesse clímax e a gente tem elementos de morte, e ele só enxerga a morte em qualquer lugar, porque ele precisa entregar essa escultura logo e ele não consegue encontrar a morte, ele, né, ele acha que não faz sentido você procurar a morte na vida. E aí a gente chega, né, no ápice, que Eu são. não sei se pra vocês depois se impacta na gravação também. Ah, agora voltou pra mim. Ele apareceu pra mim que estava instável, só que só agora que voltou apareceu que estava instável, senão eu teria parado de falar. Hum, Que hora eu acho que deu uma. que parte que deu uma Mano, travadinha? eu me perdi. Eu acho que você ficou uns 10 segundos assim falando e deu uma Tá, travada. Eu acho que é bom você dar uma retomada assim. tá bom. Então, eu estava falando sobre a mudança, né, no próprio livro das coisas, né, da Sim, sim. linearidade das coisas, e que Uhum. é, ai, meu Deus, eu não lembro o que eu tava falando. Isso, se eu lembrar, eu volto a falar. Mas isso vai ser muito importante para a gente entender as temáticas e também pensar no livro como um todo, como a história se passa, e pensar no que a gente poderia abordar em questões, por exemplo, para essas, né? Eu lembrei, eu estava falando que a gente chega num clímax, que é a morte do cigano e esse poema anterior, que eu não lembro qual que é o nome, se vocês lembrarem, vocês me falam. É o Mas cachorro. É isso que você tá falando do cigano? não, o nome do poema anterior, A Morte do Cigano. Ah, desculpa. Não, eu não Achei que você tava lembro qual falando do nome do cigano. ordem dos poemas. Cristo Cigano. Eu acho que eu tenho fácil aqui, deixa eu ver. É o. Canção. Não, calma. Canção de Canção Matar. de Matar? Tá. Então a gente tem o clímax, né, que a gente chega num ponto crucial da história, que é a morte, né, do cigano, para você conseguir interpretar o que está acontecendo. Então, a gente vai estar chegando nesse clímax e a morte do cigano, eu acho que é legal de pensar porque o poema Canção de Matar, ele é um pouco mais longo, só que a morte do cigano em si é um poema de uma estrofe muito curta e que ela tem um simbolismo muito grande que é para falar que foi uma coisa assim muito rápida. E a gente vai ler e faz sentido o porquê que esse poema ele é muito curto porque ele representa coisas. Então acho que dá para a gente começar a fazer a leitura. Foi? Deu uma travada aí de novo, acho que voltou. Eu vi que tinha travado, mas eu não tinha falado nada. Eu perguntei se a gente podia começar a leitura. Eu acho que Ah, tá bom. Sim, sim. pode Eu começar. leio. Tá bom. A morte do cigano. Brancas as paredes viram como se mata, viram o brilho fantástico da faca, a sua luz de relâmpago e sua rapidez. É isso. Então, Stop, então, a vida parou, foi o automóvel. sim. Então, foi isso que eu tinha falado também. Voltando, né, no poema anterior, que tem um restinho aqui, do cara, né? Do dia nada sei, como uma faca limpa me libertarei. Então, ele tá falando sobre essa condenação que ele teve, né, de ter que esculpir isso, e ele não consegue encontrar.
essa face da morte, porque ele não consegue enxergar a morte na vida, ele para ele não faz sentido. Então, ele se entende na lenda que existiram duas coisas que aconteceram, né? Não se sabe exatamente qual delas é a verdade. Uma das coisas que pode ter acontecido é que ele viu o cigano sendo morto, e aí, através disso, ele fez um rascunho do rosto dele, porque acho que foi até bom, né, trazer o poema Agonia da Ana Bloggs, porque eles queriam que o rosto esculpido fosse de agonia, eles queriam aquele rosto pré-morte, desesperado. Eles não querem já a pessoa, o cara morto. Eles querem aquela sensação ruim de estar morrendo. Então, né, existem essas duas teorias. A primeira de que ele viu o cara sendo morto e aí ele fez um rascunho. E aí existe a outra teoria né, que eu acho que talvez seja melhor abordada aqui no livro, que ele encontra esse cara no rio se banhando e ele acha ele acha esse cara muito belo, ele vê aquilo com uma beleza absurda, e aí ele meio que fica com esse cara, tipo, ele pega esse cara e leva ele pra casa dele, e eles, né, fazem amor ali, e ele mesmo mata o cigano, né, o amor mata o cigano, cara, né, e o amor era abordado também no outro poema falando sobre como eu vou poder te amar, falando da morte, né? Como eu vou poder te amar? E aí existe essa outra teoria de que ele seduziu o cigano, né, para casa dele, e essas brancas paredes seriam as testemunhas assim da morte, né, que seria a casa do cara. E aí ele mesmo ativamente matou ele com uma faca e com essa mesma faca ele esculpiu a escultura. Então, existem essas duas versões de o cara do escultor ele ser um espectador e ele de ser o próprio autor da morte do cigano. Não se tem certeza do que aconteceu, só se sabe que existe essa escultura, mas é uma lenda que existe e eu acho que talvez para análise dessas poesias, talvez faça mais sentido o cara mesmo ter matado. É, Uhum. essa última estrofe do Canção de Matar, ele é muito ambígua, porque com a faca ele se libertará, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele vai esculpir, e aí ele esculpindo, ele fecha, né? O que ele foi predestinado a fazer, que ele foi mandado a fazer, que é esculpir, e ele se liberta dessa faca ao mesmo tempo, porque ele mesmo mata o cara. Então, ele que provém essa liberdade dele próprio, né? Então, é legal de pensar nisso, porque sei lá, são versões que existem da lenda, mas que talvez uma delas faça mais sentido dentro da poesia, mas vocês precisam saber de ambas para poder fazer a prova. Uhum. Acho que você já conseguiu comentar o poema inteiro, assim, até porque ele é bem rápido, né? Tão rápido quanto a morte do cigano é rápido o poema, assim. Acho que é uma coisa que é Sim, impressa, bem impressa nesse poema. sim. Esse daqui já é maior. Aí eu posso ler e você Sim, começa a analisar ele. tá bom. Aparição. Devagar, devagar, um homem morre. Escura no jardim a noite se abre, a noite com miríades de estrelas cintilantes límpidas sem mácula. Veloz, veloz o sangue foge, já não ouve cantar o moribundo, sua interior exaltação antiga, uma ferida no seu flanco o mata. Somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Seus olhos devagar ficam de vidro, uma ferida no seu flanco o mata. Já não tem esplendor nem tem beleza, já não é semelhante ao sol e à lua. Seu corpo já não lembra uma coluna, é feito de suor o seu vestido, a sua face é dor e morte crua. E devagar, devagar o rosto surge, o rosto onde outro rosto se retrata, o rosto desde sempre pressentido por aquele que ao viver o mata. Seus traços, seu perfil mostra a morte como um escultor, os traços e o perfil da semelhança interior. Bom, acho que, assim, começando pelo título, né, Aparição, eu diria que o título, o poema se chama assim porque é a partir de logo em seguida, ou durante a morte do cigano,
surge ali aquilo que tanto o artista procurava, que era a aparição de um rosto que fosse digno bastante de aparecer na escultura que ele queria fazer de Cristo, assim, né? Então, aparição significaria isso. Na primeira estrofe do poema, ele faz uma descrição assim do ambiente é, diferente do que seria, né, das paredes brancas, o que eu achei meio confuso. Eu não sei exatamente se ao longo do livro é descrito esse outro ambiente. Acho que você saberia dizer melhor isso, você sabe? Uhum. E o ambiente? Tipo, do jardim com a noite aparecendo, as estrelas. Então, eu não sei se exatamente esse jardim sim, mas eu acho que aqui, essa temática, né, de ficar escuro e tudo mais à noite, ela já apareceu. E Uhum. aqui eu acho que ele tá dando, ela, né, no caso, ela tá colocando isso como, tipo, a ambientação do lugar. Eu acho que é para mostrar, primeiro, o elemento da noite. Eu acho que é importante de ser colocado aqui por causa da morte. Eu acho que existe Uhum. esse motivo, só que, ao mesmo tempo, ela traz uma pureza, porque ela tá falando de uma noite que tem muitas estrelas e que elas são imaculadas, assim, né? Então ela tá dando Sim, uma noite perfeita, algo perfeito acontecendo, só que dentro dessa casa, de novo, né, no final, no outro poema, ele fala sobre brancas as paredes viram como se mata. Então, como se isso estivesse acontecendo num ambiente interno, um e ambiente esse ambiente fechado, interno sim. eu acho que talvez não tenha aparecido antes. E aqui ele fala sobre o POV do cara morrendo, né? Ele fala somente em sua frente vê paredes, paredes onde o branco se retrata. Então, de novo, ele tá falando sobre as paredes brancas que ele morreu, né? Então talvez seja isso. Não sei se Sim, eu diria que é isso também. Eu diria que é uma descrição imagética de uma meio que uma metáfora assim sobre a morte, assim, né? Tipo a noite sendo comparada à morte, ao fim do dia, ao fim do ciclo, né? sim. E uma coisa pura, assim, né? De certa forma, falando do céu limpo. É, sim. Uhum, E aí também tem essa coisa que é legal de colocar na poesia. Eu achei interessante porque ao mesmo tempo que o sangue sai velozmente dele, a morte dele é lenta. Então, ela exato, tem sim. essas antíteses, né? Que, né, não é exatamente um paradoxo, talvez, porque então, sei lá, o cara tá morrendo. Acho que a percepção do tempo dele morrendo é uma coisa que a gente não teria, né? Acho que talvez essa percepção de lentidão seja uma coisa mais da pessoa que tá morrendo, porque tá agonizando e o passar do tempo fica muito diferente, né? Então, acho que Uhum, isso é um elemento legal de colocar, porque essa antítese é bem clara na poesia, né? Porque ela usa essas repetições para enfatizar o que está acontecendo e uhum. tem, né, essa distinção, né, de ser devagar, mas ao mesmo tempo o sangue está saindo de forma rápida, né? Então, hum, Sim. é legal. Uma outra coisa, assim, tipo, já indo pra segunda estrofe, é uma coisa que talvez, não sei, pode ser um pouco forçado, assim, trazer isso, mas eu imagino que possa haver uma intertextualidade entre esse uma ferida no seu flanco, no seu flanco o mata, com a própria forma como é descrita ali o processo da crucificação de Cristo na Bíblia, assim, porque é falado, né, que um soldado romano fere Jesus do seu lado direito, né? Tipo, não necessariamente o flanco, mas tipo ali do lado é bem explicitado que ele é ferido no lado direito, que eu imagino que imageticamente seja parecido com que esse uma ferida no seu flanco mata, assim, gostaria de dizer, porque ele é ferido ali com uma lança, né? Mas aí uma faca, enfim, eu vejo alguma semelhança que talvez pode ser alguma comparação forçada, mas enfim. Eu acho que, mano, eu acho que não é. Eu acho que não é forçado, porque existe muito o elemento cristão, o elemento religioso da obra, e eu acho Uhum, que é para ser é, meio uma comparação mesmo de uma pessoa pura morrer por, por causas que não são exatamente.
ela, assim, né? Porque Uhum. o Por cigano, ele uma tava outra lá, realização, né? ele tava de boa ali e ele morreu por um propósito que não, assim, que eu não sei a relação, né, com a religião em si, mas, tipo, ele morre pelo propósito do cara, né, que é o Uhum. cara que tava esculpindo, né? Então eu não acho que é forçado Sim. dizer, eu acho que é bem comparável mesmo. Uhum. Até porque para esse verso ser repetido no final da segunda e da terceira estrofe, acho que Sim, existe algum simbolismo por trás, né? Alguma coisa que sim, gostaria de sim, ser reforçada, assim. sim, sim, eu também acho. Eu acho que é legal também, porque, assim, ele traz na poesia, quando ele encontra, né? Eu acho que chama O Encontro, talvez, o poema, não lembro. Quando ele vê o cigano se banhando, e aí ele fala, né, que é tudo belo, que é uma paisagem bonita. E aqui na quarta estrofe ele já começa falando, já não tem esplendor nem beleza, que são características Uhum. que ele tinha atribuído, né, a ele. Então é como se através, né, do poema a gente tem ele tipo piorando, piorando cada vez mais. Então a gente tem a morte e ele vai morrendo devagar, e aí o sangue indo muito rápido, ele vai morrendo até que para de existir aquilo que era ele. E aí na próxima estrofe o rosto vai surgindo. Então já o cigano já foi embora. O que acaba surgindo depois é o rosto de agonia, que ele já perdeu a identidade dele. Ele está servindo como Uhum. molde. Então ele perde a sua identidade para servir como molde para outra coisa, né? Então ele consegue ver. Sim. Eu acho que existe muito esse simbolismo na própria poesia de outro rosto, onde outro rosto se retrata. Então a gente já não tem o mesmo rosto, já não é o cigano que está ali o molde, é o próprio. Ele enxerga Cristo ali, ele consegue enxergar aquele sofrimento e ele vai usar aquilo como molde. Então eu acho que é interessante, assim, né? Essa parte de, ao longo do poema, as coisas elas vão se dando um desfecho e ele deixa de ter a sua identidade para poder se transformar nesse molde, né? Sim. Você quer comentar mais alguma coisa da quarta estrofe? Hum, não, eu acho que isso é mais dele, da Sofia ter escolhido colocar essas coisas que tinham sido atribuídas ao cigano anteriormente, falar que isso já não existe mais Uhum. e que, né, a gente só tem um corpo ali, né? Então você tá falando, é feito de suor o seu vestido, a sua face é dor e morte crua. Então não, você perde essa identidade, tem assim, é dor e morte que tá ali diante dele, que era exatamente isso que o escultor estava procurando. Ele queria essa assim, Sim, exato. era o que ele estava procurando, né? Então a gente tem essa, no começo a gente fala sobre o destino muito, e esse era o final que era esperado, né? Que ele se sentia predestinado, né? Aquela porta que se abre sozinha. Então, Uhum. ele mesmo se deu esse destino, ao mesmo tempo que isso já era predestinado, até porque ela fala sobre o rosto desde sempre pressentido, então é como se ele, ao mesmo tempo ele soubesse que isso ia acontecer, mas ele teve que agir mesmo assim. Então, se ele matou, né, ele mesmo que foi responsável pelo destino, né? Então, através dele o destino conseguiu agir. Então, eu acho que é interessante isso. Uhum. Sim. Esses versos finais do poema, eles têm uma ordem indireta que é muito difícil de conseguir decifrar exatamente como seria essa frase em ordem direta, assim, né? Esses dois últimos versos da quinta estrofe eu tentei, de alguma forma, transformar em ordem direta, não sei se ficou exatamente como deveria estar, mas eu coloquei, eu passei para a seguinte forma: aquele que ao viver o mata, pressente desde sempre o rosto. Eu não sei se é exatamente isso, talvez eu tenha pulado alguma coisa, mas enfim, pelo menos ficou um pouco mais claro, assim, tipo, que realmente o objetivo desde o início do poeta era encontrar aquela inspiração, aquela coisa, então aquele que ao viver o mata, pressente desde sempre o rosto. Então ele só encontraria aquilo, ele já sabia que aquele rosto seria encontrado, mas precisaria ter esse desfecho para que ele o encontrasse, assim, né? Então
É uma coisa meio complexa de entender assim, mas é a temática do livro inteiro gira em torno dessa história, né? Do cara que precisa encontrar Sim. ali o seu fim artístico e que até que ponto a realização artística tipo, até que ponto os fins justificam os meios, né, de certa forma, assim, até que ponto o que você pode fazer para que a realização artística chegue lá, tipo, qual é o limite para isso? Sim, sim. Isso é uma das discussões que a gente, que eu escrevi, e aí a gente consegue falar depois que a gente lê o último poema, que é Sim, essa que o obsessão, poema é é, exatamente, sim. essa obsessão com a perfeição, e que, né, tanto do escultor que é retratado na temática do poema, quanto dos próprios artistas, escritores, poetas, que têm essa obsessão com a perfeição. Então, tudo é metrificado, tudo é planejado. O próprio João Cabral, ele é conhecido como o engenheiro das palavras, então tudo que existe ali é muito bem calculado para atingir esse ideal de perfeição que ele tem para o que é a poesia, né? Então, a gente pode discutir um pouco mais disso depois aí, a gente, né, se vê, se conversa mais, tipo, divagando, assim, sobre o que poderia ser Uhum, cobrado, mas a gente tem também essa relação antitética, assim, né, ao viver a morte e a vida, tipo, uma sendo que, no caso, uhum, a vida só se morre porque se vive. E aí aqui a gente tem esse ao viver o mata, né? Então a gente tem essa relação antitética e bonita, né, que existe. E aí tá falando, no final é basicamente, tipo, falando sobre, né, descrevendo, né, os traços do cara, os traços do seu perfil mostra a morte como um escultor, então a gente tem essa comparação e trazendo, né, o escultor de novo para cá, e os traços e o perfil da semelhança interior. Então a semelhança interior que ele sempre teve com Cristo, talvez, assim, com essa semelhança interior que ele já tinha com esse molde que ele queria alcançar, como se assim, aquele cigano fosse predestinado para morrer porque ele tinha esse propósito de ser molde para essa escultura, ou se realmente foi o destino que levou uhum. ele a encontrar esse cigano no lago e as coisas, né, aconteceram. Então, não, é uma coisa muito ambígua, né, o que leva a acontecer, porque a gente não tem os desfechos, a gente não sabe se isso é tarefa divina, a gente não sabe se é o destino que agiu ou se foi uma grande coincidência dele ter encontrado esse cara e pelo desespero de ter que entregar essa escultura, ele toma uma atitude drástica de matar. Então, é bem legal de pensar Sim. no que poderia ser, né, a lenda, né, quais que são os motivos disso ter acontecido. E eu interpreto essa última estrofe como um grande período, assim, também, que tá numa ordem direta bem cabulosa, assim, e eu tentei passar por uma ordem direta que ficou da seguinte forma, assim, a morte como um escultor mostra os traços e o perfil da semelhança interior. Então, eu acho que isso facilita um pouco mais compreender o que ele quis dizer com essa última estrofe, né, que assim como o escultor busca encontrar, além, claro, da representação imagética, alguma coisa no interior, algum significado interno, a morte também revela essa face. Então, é, no caso dessa obra, dessa escultura que o escultor quis fazer, ele só podia, por meio da morte, encontrar essa semelhança interior, que são duas coisas comuns ali, a arte e também a morte, né? Que são fins diferentes, mas que revelam a semelhança interior, que é uma coisa que você não consegue ver exatamente só pela aparência. Uhum, sim. Acho que é isso, né, Uhum. desse, desse poema. A gente pode ir para os finalmentes. E aí a gente. Acho que. Ó, tem 3 minutos. Acho que dá para analisar isso daqui em 3 minutos e a gente usa o link seguinte só para discutir a obra no Eu acho geral. que, eu acho que para evitar qualquer coisa, é melhor a gente terminar essa Você já quer reunião e terminar? começar uma Ah, outra, só para garantir, assim. pode ser. Pode ser. Então a gente já pega o link seguinte, já aborda. Então vamos lá. Parte 3 e última. A gente vai ler o poema final e fazer algumas considerações. Então é isso.
Vou. Eu leio o final. Eu só vou. Você quer ler? Final. Assim termina a lenda daquele escultor. Nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. Então é isso, gente. Boa noite. Então vamos pensar, né? Sobre. Não nem tem muito o que pensar, porque esse poema é bem tranquilo. Então é mais pra gente refletir sobre tudo que a gente fez com as outras análises. Então vamos lá. Assim termina a lenda, beleza. Daquele escultor, beleza. E aí a gente tem a gente tem esses elementos que poderiam ter sido como molde, servido como modelo, né, para essa escultura. Mas assim como cada artista sabe de si, né, às vezes você, por exemplo, você vê uma cena bonita e você se inspira para desenhar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Aquela cena te causa sentimentos e te aflorece coisas que não necessariamente têm a ver com o que está acontecendo, mas você assistir alguma coisa te dá inspiração para fazer uma coisa completamente diferente. E nesse caso, nessa história, a gente não tem isso. O nosso escultor, né, que a gente está lendo, esse que foi representado pela Sofia, através dessa lenda, né? Ele queria ter, ele não tinha essa visão de morte. Ele foi escolhido para poder fazer essa escultura. Ele foi escolhido para fazer uma coisa muito específica, que era retratar a agonia da morte, aquele momento em que você tá naquele limbo de é você e não é você, e você tá naquele momento antes de você morrer, mas você tem ainda um pingo de esperança de que aquilo não vai acontecer, então você tem medo, é um momento de medo. E ele foi condenado, né? Ele foi escolhido para retratar isso, só que ele não conseguia se inspirar em nada, porque ele não conseguia enxergar a morte ao redor dele. Ele sabia que isso acontecia, então ele fala em outro poema ele fala que conseguia ver as mortes dos caminhões, né? Que quando passava com caixões, né, na cidade, ele conseguia pensar na morte, mas ele não tinha esse sentimento do pré-morte, essa agonia. Ele não conseguiria fazer isso senão com uma inspiração direta. Então, nem pedra, nem planta, nem jardim, nem flor foram seu modelo. O modelo desse cara foi o cigano e ele precisou de algo muito específico. Ele quis fazer um retrato muito direto daquela cena. Ele não queria, que não queria fazer o que ele imagina que seria aquela cena. Ele queria ser fiel àquele sentimento. E nada mais fiel do que um sentimento de agonia pré-morte do que uma pessoa que está morrendo. Então, ele não conseguiu sentir essa referência e nem essas sensações, assim, inspirações no geral, na natureza, ele não conseguiu ter essas inspirações senão com a morte de uma pessoa. Então, eu acho que é basicamente isso que isso quer dizer. Não, não vejo um significado muito mais profundo. E é isso. Essa é a minha interpretação do final. Sim, é muito daquilo que é o barroco, no fim das contas, né? Essa escultura sendo é, uma escultura do período barroco, o próprio escultor sendo dessa época, né? Século XVII, é muito daquilo de encontrar o divino presente naquilo do que é mais humano, né? O que seria mais humano do que a própria finitude, a própria morte, né? Então, o barroco sempre tenta encontrar essa questão das próprias antíteses, né? Igual a gente vê no as obras barrocas dos anjos com visual meio demoníaco, meio volúpios assim, né? A própria questão da sexualidade, coisas mais mundanas assim, e nesse caso usar da própria morte, da própria finitude para representar o rosto de Cristo que é sagrado, mas que ao mesmo tempo é humano, né? Então ele sente dor, ele sente agonia e tal qual isso, o artista tentou encontrar a forma mais realista possível, que também é uma coisa meio barroca, assim, né, de encontrar mais detalhes possível para alguma coisa, uma coisa mais visceral. E é isso, eu acho que é importante também pensar dessa forma, como mesmo que essa obra aí
seja uma obra muito mais recente do que o Barroco, né? Mas também é necessário lembrar que o Barroco se faz presente, pelo menos na temática do que foi escolhido para se falar no poema, no livro em geral. Sim, sim. Ele é. Muitos professores por aí, assim, falariam. Eu, inclusive, assisti alguns vídeos de professores falando sobre essa obra, e eles falam, né, que é um livro, né, modernista com características barrocas. Então, eu acho, né, e aproveito essa deixa para falar que eu acho que isso seria uma questão muito boa de ser feita, de você encontrar características barrocas nessa obra. E Uhum, isso de encontrar características seria mais uma questão segunda fase do que primeira, porque sim. muita gente tem decorado o que são características barrocas e só de você olhar para uma alternativa, você já saberia eliminar algumas coisas, porque eles provavelmente colocariam características muito óbvias de outras escolas literárias e não é isso que a FUVEST geralmente costuma fazer. Então, eu acho que comparar algum poema, né, talvez os mais longos, ou que tenham temáticas barrocas muito evidentes e fortes, comparar isso com algum poema do Gregório ou alguma coisa do tipo, eu acho que seria muito fazível, porque a gente entende que existem muitas características que possam ser comuns, e aí eles poderiam te perguntar. Ah, quais são as semelhanças entre essas duas poesias e quais são as diferenças? Isso acontece muito em segunda fase. Uhum, Eu acho que, inclusive, a gente teve que fazer alguma questão falando sobre isso, não de achar semelhanças e diferenças entre dois textos. E eu acho que isso é uma tendência muito comum, porque te força a pensar muito e no que pode ser semelhante, e aí quem estudou e quem sabe que existem essas referências, você consegue usar essas referências barrocas para colocarem como semelhanças e usar as características modernistas que existem na poesia dela para colocar como antepontos a essa comparação. Então, eu acho que isso é uma das coisas, né? Era uma das coisas que eu queria trazer. E a obsessão com a perfeição, que a gente já tinha discutido um pouquinho antes, é outro ponto muito válido, porque ela trouxe esse livro com uma influência muito forte do João Cabral, e ele era muito conhecido por ser muito meticuloso, e conciso, então nada do que ele colocava nas poesias era para enrolar ou era para fazer ficar bonitinho. Ele escrevia as coisas do jeito que ele acha que ele tinha que escrever, porque para ele as palavras elas eram o bem maior que existia na sociedade. Então, ele tinha muita economia de uhum, palavras, não porque ele escrevia pouco, até porque eu falei que Uma Faca Só Lâmina dele é um poema muito longo. Mas tudo que ele coloca na poesia dele tem significado. E aqui também existe muito disso. Então, a gente tem um poema da morte do cigano muito curto para representar essa morte rápida, mas que para ele talvez seja muito lenta, porque, né, o tempo ele fica muito diferente quando você está sofrendo. Então a gente, né, compara muito isso com quando a gente está muito feliz, o tempo passa muito rápido, e quando a gente está numa aula entediante, 5 minutos parecem milhares de horas. Então, isso é muito comum de encontrar nessa poesia, porque ela foi inspirada no João Cabral de Melo Neto. Então a gente tem esse final que ele é muito conciso e você fica pensando que vai ter um final super grandioso, alguma coisa acontecendo, só que não. Ela só fala que a lenda termina assim, então deixa realmente esse negócio em aberto para interpretações e só dá só fala o óbvio, né? Que a inspiração dele foi outra coisa, né? Ela diz que a inspiração dele o foi o cigano sem falar isso. Ela só fala que esses elementos não foram o modelo, né, do escultor. Então, eu acho que vai ser muito legal se vocês derem uma olhada na poesia do João Cabral e estudarem um pouquinho ele mais a fundo para poder ter mais repertório para falar sobre essa obra, porque ela é bem curtinha, né? Dá para analisar ela mais uma vez antes da FUVEST, né? Dá para reassistir os uhum. vídeos e reassistir outras análises, porque ela é bem tranquila de ler em questão de tempo, né? Sim, perfeito.
Eu acho que não acrescentaria mais muita coisa, assim. Eu tô pensando o que mais poderia ser cobrado, é que eu vou até pensar, não agora, né, porque eu não tenho o repertório suficiente, mas eu vou dar uma olhada nas temáticas das outras obras que vão cair esse ano para poder ver se existe alguma similaridade para Uhum, conseguir, né, fazer uma comparação. Mas pelo menos as questões que a gente fez de segunda fase, quando a gente fez a prova de literatura, ela estava muito mais comparada entre textos externos. Então, a gente fez uma questão que estava comparando o livro do Carlos Drummond com uma canção do Caetano Veloso. A gente fez o Quincas Borba comparado com um texto do Karl Marx. Tinha o Marília de Dirceu comparado com uma pintura. Então, eu acho que é mais provável que eles comparem na segunda fase, com textos e obras, né? Textos, e isso inclui imagens ou alguma escultura, que seria muito comum, muito provável de acontecer com o Cristo Cigano, de comparar com alguma escultura ou alguma pintura, igual o Pedro falou, né, do Tiradentes. Eu acho que seriam questões muito boas de fazer na segunda fase, mas para a primeira, eu acho que seria legal fazer comparação entre as próprias obras da FUVEST, porque é mais tranquilo de fazer isso pelas alternativas, né? uhum. Então, tipo, acho que na segunda fase, por vocês não, assim, você pode ter, eles esperam que você tenha repertório no geral. Então, só que eles não esperam que a gente que fez a prova conhecesse aquela música do Caetano Veloso, por exemplo. Eles não acham que isso é um pré-requisito. Então, eu acho que é bem mais fácil deles trazerem coisas na segunda fase que não necessariamente fossem obrigatórias. Então, por isso, não vai ter uma interpretação muito mirabolante. Só que numa primeira fase, deles cobrarem essas obras, eles podem dar uma dificultada a mais nas questões justamente pelo fato de terem alternativas. Então, você, através do seu conhecimento, consegue eliminar coisas. Então, talvez essas questões sejam um pouco mais delicadas na primeira fase. Opa, achei. Sejam um pouco mais delicadas na primeira fase, só que na segunda fase isso seja mais aberto a interpretações, e aí vocês têm que aprender a escrever e colocar as ideias de vocês no papel. E aí, para isso, é treinar. Sim. Sim. Rodrigo, Raquel, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa de vestibular no geral? A gente está disponível para vocês. Se não, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Se não tiver, pode falar não também, tá? Imagina, Rodrigo. Obrigada pela presença de vocês. Tudo Então, bem. fechou. Fechamos. Fechamos. Aí eu já vou editar o vídeo, consigo soltar ele ainda hoje no YouTube. E aí fica disponível, né, para vocês se quiserem revisitar e para outras pessoas que não vieram. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Espero ver vocês mais vezes nos próximos encontros. Não sei se a tendência por estar chegando perto da FUVEST seja ter mais gente ou ter menos gente, porque o pessoal está estudando, então não faço ideia do que esperar. Mas eu vou continuar fazendo, até porque a intenção é ficar no YouTube mesmo. Seria muito legal ter a participação de vocês, mas cada um, né? O domingo é um dia que não é disponível para todo mundo, então tá tudo bem. E é isso, gente. Obrigada por hoje, obrigada pela sua presença também, Pepe. Agradeço muito pela sua Foi muito contribuição. legal participar. E é isso, gente. Obrigada. Bom restinho de domingo para vocês. Beijo! Até mais.